Salve pessoal, boa noite, paz do Senhor a todos. Vamos aqui falar sobre a verdadeira adoração diante do trono do Senhor. E meu amigo Márcio Teixeira vai estar aqui para compartilhar esse momento maravilhoso aqui, abençoado, onde buscaremos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. E eu quero pedir a todos vocês que possam compartilhar essa live para mais pessoas, para que elas possam ser edificadas, possam receber essa palavra da parte do Senhor, do Espírito Santo. Eu tenho a plena convicção que todos nós sairemos edificados e saberemos e entenderemos realmente como adorar o nosso Deus, dar toda glória, dar toda honra a Ele, ao invés de forma equivocada, ao invés de adorarmos ao nosso Deus, fazemos o contrário, né? Que é exaltar a nós, a usar ao nosso Deus e a palavra dele como se fosse algo que fosse para nos servir. Mas nós temos que entender que nós estamos aqui para servi-lo, e Ele nos abençoa pela nossa fidelidade, pelo nosso coração. Ele conhece e Ele sabe todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então eu peço que vocês compartilhem para que mais e mais pessoas possam acompanhar e serem abençoadas e sendo edificadas para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Vou convidar meu amigo, meu irmão Márcio, que já está aqui, para que a gente possa dar início. Deixa eu ver aqui. Pronto. Fala, meu irmão. E aí, meu irmão? Graça e paz, como é que você tá? Paz, tudo bem, meu irmão? Graças a Deus. E E aí? aí, hoje é um tema muito abençoado, né? Para que mais pessoas aí possam entender um pouco sobre essa adoração, né? Que é algo que realmente agrada ao nosso Deus, né? Tanto que eu me lembro, falando do tema, eu creio que o que mais agradava a Deus em relação a Davi era que ele era um excelente adorador, né? Amém. Ele realmente cumpriu isso que Deus realmente ama com plena excelência, né? Sem dúvida, sem dúvida, cara. Em primeiro lugar, quero dar boa noite a todos que estão aqui participando. É um privilégio enorme estar compartilhando mais uma vez a palavra aqui. Quero dar as boas-vindas aí para quem está chegando. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos visitar e vai falar conosco, e vai se revelar através da sua palavra. Então, eu estou à sua disposição, meu irmão. Você manda. Amém. Tô tentando aqui pegar, eu salvei tinha salvo no álbum aqui do meu iCloud, mas ainda não foi enviado aqui para o iPad. Deixei salvo no iPhone. O questionário é para a gente debater, que a gente até conversou sobre, e aqui ainda não atualizou, mandei tá. Acho que eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Pois não. Quer que eu te envie aí no WhatsApp? Envia, quer enviar no meu e-mail? Fica melhor. Acho que fica melhor no e-mail porque eu abro aqui no iPad, porque eu estou usando o iPhone para... Claro, fala aí. Qual que é o seu e-mail? Você vai falar para todo mundo aí. Deixa eu ver aqui. Não tem problema não, posso dar. O Alisson, WALLYSSON, @hotmail.com.br. Tem problema não. Aí, tô mandando aí agora. Pronto. Pronto, foi. Será que eu botei o BR, cara? Tem BR no final. Deixa eu ver se eu botei o BR. Botei o BR, sim. Pronto, deixa eu ver se chegou aqui. Vê se chegou aí.
Olha o Jerônimo aí. Ei, Jerônimo, lá do É. Ceará. E aí, meu irmão? Boa demais. Homem de Deus. É verdade. Eu acho que talvez tu não. Ah, chegou, pronto. Chegou? Chegou sim. Vamos lá. Vamos iniciar aqui para que a gente dê o desenvolvimento. Eu queria que você me falasse o que é que você tem a dizer, o que é que significa adoração e qual é a importância na vida, na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Eu diria que adoração é a coisa mais importante na nossa vida, né? Eu fiz um vídeo, é o vídeo que vai subir amanhã no meu canal de YouTube. Não percam, que vai ser muito legal, que eu falo sobre o maior mandamento. Que Jesus estava no templo e ele deu o maior mandamento, e aí eu faço uma conexão com os 10 mandamentos e vou lá para Êxodo, e eu discorro exatamente sobre isso, por que que é importante, né? E a razão, cara, tá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Essa é a principal razão por que que a adoração é importante. Porque Deus, quando estava criando o homem, ele criou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? E quando ele fez dessa forma, ele estava criando o homem para ter os atributos que ele tinha, para ter o governo que ele tinha, e o relacionamento entre esse homem com o seu Criador é o que de fato faria com que ele fosse parecido com o Criador. Ou seja, quanto mais ele se relacionava, e a Bíblia fala que Deus vinha toda tarde se relacionar e ter uma comunhão com Adão, né? E naquela hora, meu, não tinha banda gospel tocando, não tinha louvor nenhum tocando, não tinha coral, não tinha pastor, não tinha nada. Era Deus e Adão, né? E essa relação entre eles é que fazia com que Adão permanecesse como seu criador. Então, quando essa relação foi quebrada no Éden, e a Bíblia diz que Deus, pode observar na criação, você vai notar que Deus primeiro cria o meio ambiente e depois ele coloca a criatura dentro. Primeiro ele criou os mares, os oceanos, depois ele colocou os peixes. Primeiro ele criou a terra, a porção seca, e depois ele colocou a vegetação. Da mesma maneira, ele tinha o Éden, aí ele criou o homem e ele não deu a opção desse homem em estar em outro lugar, senão dentro daquele Éden. E ele colocou o homem dentro do Éden, certo? Quando ele coloca o homem dentro do Éden, se você observar a primeira menção da palavra Éden, não está conectado com o jardim. Éden era um local, e dentro do Éden Deus plantou um jardim. A palavra Éden significa um local onde a presença de Deus toca a terra e provê um local de prazer. Entendeu? Então, ali naquele local é que o homem viveu. Desculpa, onde ele foi colocado para viver. Quando ele saiu, ele perdeu o acesso a essa presença e esse local onde a glória de Deus estava. Então, quando Deus dá a ele a roupa, né, e ele mata um animal e oferece a ele uma roupa para ele se vestir, Deus estava ensinando para ele como ele deveria reentrar, né, na sua presença. E essa reentrada era justamente a forma como Adão teria acesso à presença de Deus. Então, esse acesso de volta à presença de Deus é dado pela aceitação de um sacrifício, que a palavra sacrifício significa uma oferta, né, de aceite para se ter acesso. Então, quando Deus oferece aquele animal e ele recebe, aquela roupa de animal e ele recebe e veste, ele voltou a ter acesso. E esse acesso é adoração.
E esse acesso de volta à presença de Deus é que faz que nós nos transformemos igual ao nosso Criador, sejamos mais parecidos com Cristo. Mas a adoração em si não tem nada a ver com música, não tem nada a ver com louvor que te faz dar uns arrupios para você chorar no culto, não é isso. É o dia a dia, é você levantar de manhã e você já ter comunhão com o Pai. É você falar com Ele de coração para coração. É você dizer para Ele os atributos dele refletidos na sua vida. Entendeu? É uma expressão que sai de você. Entendeu? É um comportamento que sai de você, uma atitude que sai de você. Então a adoração ela vai muito além do que a gente faz no domingo na igreja, né? Porque senão seria muito pequeno da nossa parte e da parte de Deus estabelecer um princípio onde você vai no local, você canta uma música e você está adorando a Deus. Não, não tá. Entendeu? Então, eu venho estudando esse tema há anos, cara, há anos, e eu confesso que eu não sei, eu ainda estou aprendendo, a falar bem a verdade, né? Não quero a falsa modéstia aqui, não se trata disso não, mas eu aprendi muito cedo no meu relacionamento com Deus que aquele momento a sós com o Pai, né, o final da tarde, né, de Adão com o Pai, aquele momento a sós, era a coisa mais importante para mim, né? E é interessante que são sementes que você planta na sua vida que você colhe depois, né? É verdade. E tanto quando estava pensando sobre a adoração, logo, e eu acredito que todos conhecem a fala do próprio Cristo, está em João capítulo 4, né? Sim. Versículo 24, 23 e 24 ele fala: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Então, é algo que Deus se agrada e Ele quer que todos nós tenhamos essa essência, né, de pessoas que, além de andar no Espírito, tenha um coração voltado para adorá-lo, né, para que a gente tenha isso como algo assim já embutido, né, em nossos corações, em nossa vida, em nosso ser. E a gente vê com a própria fala de Jesus que é esse tipo de pessoa que Deus ele procura, para você ver. Ele mesmo procura, ele quer, ele tem o prazer em ver pessoas que andem realmente no Espírito e adorando em verdade. Então assim, a gente tem que algo muito assim, para mim essencial até para passar para todas as pessoas. Oração é quando nós também colocamos Deus no centro, né? Cristo está no centro. A gente tira essa, muitas vezes, um ensinamento que está sendo muito disseminado do homem estar no centro, né? De ser o homem ser servido pelo Evangelho. Mas não, nós, é o contrário. Temos que estar dispostos a servir em adoração, em espírito, a estar sempre colocando Deus como centro de tudo, né? Para que aí sim a gente esteja agradando a Ele, né? Não só através de louvor, mas através de uma vida de oração, uma vida, na nossa vida mesmo secular, de trabalho e tudo. A gente está sempre andando no Espírito, né? Amém, amém, é isso mesmo. É isso mesmo. É interessante esse trecho que você utilizou de João, porque o contexto ali onde Jesus está falando, né, com a mulher no poço, a Samaria, né, Jesus estava em Samaria. E Samaria, os samaritanos eles não adoravam em Jerusalém. Eles não podiam adorar em Jerusalém, eles adoravam no Monte Gerizim, que era ali perto. E ela está questionando Jesus, né? E quando Jesus fala que Deus está procurando os adoradores em espírito e em verdade, é interessante porque se existe a procura por algo que é verdadeiro, significa que existe adoração que é falsa. Significa que muitas vezes o Senhor pode olhar para as pessoas e não identificar nessas pessoas uma coisa genuína, de um relacionamento genuíno, que é aquele tipo de relacionamento onde a pessoa vai procurar Deus quando precisa somente, ou vai procurar Deus somente para pedir o que elas querem.
entendeu? Faz aquele rosário enorme de pedidos, e essa é a razão pelas quais essa pessoa vai se relacionar com Deus. Deus sabe nosso coração, né, cara? Eu sou pai, então a paternidade me ensinou muito nessa essa minha relação com Deus, né? Porque eu observo nos meus filhos um comportamento de relacionamento para comigo que o Senhor desejaria que eu tivesse com ele. Assim como também eu observo o comportamento neles que eu sei que Deus não se agrada comigo. Né? Então, essa é uma passagem muito, muito feliz que você utilizou aí em saber que Deus está procurando. Isso é muito louco, né, cara? Isso é muito louco você parar e É pensar. verdade. É Eu verdade. sempre que viajo, pego um avião e tô lá em cima, né, cara? Eu vejo a terra, né, e passo por cima de cidades. Eu fico imaginando, cara, como é que pode existir uma mente como a do Senhor que olha para a terra e conhece cada ser humano, cara, conhece cada um, conhece e não conhece somente onde a pessoa está, mas conhece a história, conhece os sentimentos, conhece o coração. E a grandeza do nosso Deus é uma coisa assim que ultrapassa a nossa mente. Não dá pra gente colocar na nossa caixinha, né? E até é difícil eu tentar responder o que é adoração, porque sem você conhecer o objeto da sua adoração, é muito complicado, né, cara? Tem, tem outra passagem que eu tava até meditando sobre a grandeza de Deus, né, cara? Como é que faz pra gente ah, adorar o Senhor em espírito e em verdade quando tudo não vai bem, né? Eu estava lendo ainda há pouco aqui uma irmã colocando que ela está com depressão. E depressão, cara, é um problema muito sério, né? Porque às vezes pode ser de ordem química, às vezes pode ser de influência das circunstâncias e vai abatendo a alma da pessoa, até que chega um momento que a pessoa não tem mais forças para lidar com aquilo. Mas é justamente na presença de Deus que a gente se renova, né? Eu lembro quantas vezes eu tive também depressão, né? E foi muito difícil passar por esses dias. Mas eu lembro todas as vezes, cara, que eu pegava um violão e sentava e orava e eu sentia a presença de Deus e aos poucos Deus ia me tirando daquela circunstância. Porque toda vez que a gente mergulha na presença de Deus, toda vez que a gente mergulha na busca de Deus, né? Ele vem ao nosso socorro, né, cara? Esse lance da procura dele, é, você não precisa estar no banco de uma igreja, você pode estar sozinho no seu carro, você pode estar no silêncio de um elevador, você pode estar em qualquer lugar, né? E adorar a Deus no silêncio do teu coração. Eu tenho um amigo muito especial, a esposa dele morreu semana passada. Uma luta de câncer terrível, né? E ele de uma profundidade no relacionamento dele com Deus, ele me ensinou muito na dor dele, né? E ele falou uma frase, eu li uma frase de um comentário que ele postou para uma pessoa que mandou para ele. Essa pessoa dizia assim, olha, eu tô aqui, mas eu não tenho palavras para expressar. E ele respondeu assim, eu sei ler o teu silêncio. Deus é convosco, né? Meu, isso foi numa profundidade. Eu fiquei pensando, Senhor, quantas vezes será que eu sei ler o teu silêncio? Será que eu consigo, né, ter essa... E só a intimidade com Ele que nos proporciona isso, né, cara? Isso é muito, muito, muito especial, essa colocação. Né? E se a gente for refletir, o ser humano tem muito a questão de ser imediatista, de querer algo assim, quer do jeito dela. E muitas vezes isso acaba cegando assim, a visão espiritual, no sentido de entender que o propósito de Deus, o tempo dele, a maneira que ele cuida de nós, é algo assim, totalmente assim, diferente do nosso, porque ele é quem sabe realmente a grandeza de tudo que ele faz. A gente não consegue, não tem dimensão
de tudo que ele representa, o que ele faz. Então, se nós conseguirmos entender isso e a maneira mais prática de nós conseguirmos entender é na prática mesmo. No momento difícil, a gente mesmo na dor, se voltar para ele em adoração e entender que a situação, mesmo como, da forma que estiver, ele é perfeito e tudo que ele permite é para a glória dele. E dessa maneira, se nós formos sinceros, eu creio que ele cuida, faz de uma maneira que depois a gente consegue entender realmente todo o cuidado que ele tinha, porque a gente eu tenho muito aquilo que Deus não vai dar tudo que a gente deseja, por mais que ele se agrade em dar, porque ele sabe que por nossa natureza nós somos muito suscetíveis a se corromper por coisas tão pequenas, superficiais, materiais. Então, tudo isso a gente tem que entender, Exato. tem que saber o que Deus realmente tem para nós, vai muito além de pequenas bênçãos, né? A Amém. gente tem que viver dessa maneira, até porque o que ele tem preparado para nós vai muito além do que está aqui, né? Vem algo Amém. muito grandioso, né? Amém. Amém. Sem dúvida, cara. Sem dúvida. E pegando esse embalo, aí você pode terminar, já pode entrar nessa outra questão que eu queria te perguntar. O que é que você acha sobre como está a adoração hoje em dia, até mesmo no meio cristão, enfim, o que é que você acha, o que é que poderia melhorar? Rapaz, eu acho que a sua pergunta, ela talvez você queira se referir ao ambiente da adoração coletiva, Sim, né? sim, sim, sim. Quando a gente vai à igreja e aí você tem o ambiente de adoração. Porque é muito amplo, né? É muito amplo porque a adoração ela é uma experiência muito pessoal e é muito íntima, né? Então, eu me assentar na cadeira de querer responder uma Mas eu pergunta. falo isso do que a gente vê, do que está sendo assim ensinado, assim, o que está sendo passado do que é adoração para as pessoas, né? Então, eu vejo muito pouco ensino sobre isso, para falar bem a verdade. Desde a minha época de quando eu me converti, não tinha muito ensino sobre isso, não. Porque acaba sendo uma coisa muito de você ver o outro fazer e você vai e repete, né? Mas não tem muito ensino na palavra. E tem, eu percebo que existe uma distância muito grande entre a nossa raiz, a raiz da nossa fé, com o que a gente é, evidencia hoje nas igrejas, né? Eu tive um choque cultural, para falar bem a verdade, quando eu tive a primeira vez em Jerusalém, quando eu visitei Israel pela primeira vez, em 2008. E eu tomei um choque pela forma de, de eu ver o povo adorar o Senhor. E foi, como eu posso dizer, foi num dia de Shabat, foi na sexta-feira à tarde, né? Quando os homens desciam o Monte Sião, né? De braços dados e cantando e expressando um louvor a Deus que eu nunca vi, cara, nunca vi. Para não dizer que eu nunca vi, semelhante expressão eu vi nos estádios de futebol. Sabe aquela paixão que as pessoas têm por por um time, né, cara? E eles juntos, eles gritam, eles vibram. Eu vi isso em Israel, cara, mas eu vi isso, sabe, com o povo adorando a Deus. Aquilo para mim foi um choque enorme, porque era muito diferente da minha experiência na igreja. Quando eu cheguei na igreja no domingo seguinte, foi um choque tremendo, porque é, eu vi dois universos diferentes. Eu vi quanto a nossa raiz ocidental está distante, né, do que é a raiz da nossa fé, né? Não estou querendo dizer que a gente tem que se judaizar, não estou dizendo que está tudo errado, não se trata disso. Mas eu acho que começa no púlpito, sabe? Começa na vida do pastor, porque do pastor vai para o resto. Então, assim, se não existe uma vida de adoração no
pastor, você não é um adorador. Se o pastor não é um adorador, ele não pode esperar isso do resto. Ele não pode ensinar uma coisa que ele não vive, entendeu? Então, por isso que eu acho que eu já fui em igrejas tremendas. Eu nunca vou me esquecer uma igreja aqui que eu fui membro, inclusive, que eu cheguei na igreja, cara, eu tomei um choque, porque foi a primeira vez que eu vi um pastor assim no púlpito, junto com o seu ministro de louvor, e os dois adorando junto. Foi uma cena tão bizarra para mim, de linda, né? Que eu falei, cara, é essa igreja que eu quero estar. E fiquei alguns anos nessa igreja, depois eu fui para outra. Mas eu acho que a adoração ela sofre um momento de, de significado, sabe? Eu acho que existe muito pouco conteúdo, muito pouca fundamentação bíblica. Acho as músicas muito pobres, entendeu? Isso é fruto de uma máquina, né? Fruto de uma máquina que gira. Quais são as músicas mais modernas? Quais são as músicas que tocam mais? Essas músicas que eu quero trazer para a igreja. O que está cantando aí fulano? Entendeu? Então, são fórmulas mecânicas que não funcionam, sabe? Então, existem bons exemplos e exemplos deficientes, vamos assim dizer, e isso tudo eu creio que seja fruto de falta de ensino e fruto de vida mesmo, né? Fruto de falta de vida, né? De preparo, de desapego com as coisas do mundo e por aí vai, né, cara? Como você falou, essa questão É vamos isso falar mesmo, André. da adoração, da Gosto. adoração. Oi? Não, a André colocou, a André é uma querida que está sempre conectada no Instagram, ela colocou, é o comércio gospel, é isso aí mesmo. Era justamente isso que eu ia falar. Hoje pegaram, levando a adoração para o louvor, pela questão do comércio, né? Pega canções, a gente pode nem chamar de louvor, canções que encham, eu vejo, que enchem o ego das pessoas e que deem dinheiro. Então, assim, falando de uma maneira assim, a grosso modo, a gente vê muito isso. Muitas vezes, canções que, vamos dizer assim, consideram gospel, cristãs, mas que até contradizem a própria palavra, né? Então, É, isso é a importância de nós termos não só o tempo na igreja, porque o tempo na igreja, na congregação é super importante, mas a nossa intimidade e a nossa busca de conhecimento de forma individual. E isso aí é essencial para que a gente não cometa nenhum tipo de desvio da palavra, do que é realmente ensinado por Deus. E também para que a gente não seja enganado, né? A gente, se a gente não quiser ser enganado, a gente muitas vezes não é nem por, vamos dizer assim, não é por uma questão de intenção de que a palavra seja ensinada até errada, mas, enfim, é pregada também pelo ser humano e às vezes pode acontecer. Então a gente é, não tá... O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre a questão de quem examina as escrituras, né? Então isso é muito importante. Falando sobre isso, veio à minha mente também a igreja de Laodiceia, né? Que era uma igreja assim que aparentemente era uma igreja modelo assim no sentido de pessoas que tinham posições, tinham dinheiro, tinha aparentemente uma conduta exemplar para a sociedade, mas que Jesus estava fora, né? Tanto que Jesus fala que ele está à porta do bate, então ele estava fora daquela igreja, né? Então a gente tem que trazer louvores, trazer adoração onde Jesus esteja no centro e a gente tem que ter esse cuidado para que Jesus não esteja fora e nós estejamos no meio querendo fazer conforme nosso desejo, né? A é, gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. o Caio Jansen colocou, Cairo Jansen colocou uma palavra só que resume muito isso, é egocêntrico, né? Como a gente está falando de música, pelo meu entender aqui, as letras que eu vejo hoje em dia são exatamente isso que o Cairo falou, são egocêntricas, são centradas no homem, são
É como se você fosse para a igreja falar dele mesmo, de você mesmo para Deus ouvir, entendeu? Para chamar atenção, assim como se ele for chamar atenção. Eu juro, cara, isso me irrita profundamente. Porque a palavra de Deus ela é clara, bicho. Se você for no livro de Ó, Márcio, Oi. como a gente vai entrar nesse tema, eu vou fazer a pergunta e você já dá o segmento, que o terceiro questionamento seria a diferença entre o louvor, o que é louvor, o que é adoração, Uhum. se há diferença, aí você já emenda nessa... Claro, não, claro. O que eu ia falar é a Bíblia tem tudo que a gente precisa saber sobre esses temas, tá? E eu não quero me colocar aqui como dono da verdade, como, sabe, o sabichão de tudo. Não, não sou, cara, mas eu conheço o dono da verdade. Sou filho dele, entendeu? E eu conheço esse negócio aqui que a gente estuda, né? Então, a Bíblia, no Salmo 92, ele dá uma dica para quem quer entender o que é um bom louvor, né? Que, primeiro, ele rende graças ao Senhor. Primeiro, é uma atitude de gratidão. Você tem que ter um conjunto de músicas que sejam convidativas à audiência a agradecer a Deus pelas dádivas que Ele dá. Então a primeira coisa que a gente faz na presença de Deus não é desfiar o nosso rosário de pedido, de lamentação, de lamúria. Pelo amor de Deus, cara. Isso é uma afronta para Deus. Deus sabe do nosso sofrimento, Deus sabe do que a gente passa. Foi Jesus mesmo que falou. Isso são. Como é que ele usou o termo? No Lá no mundo de Sermão. nações, tem bom ânimo, que eu venci o mundo, né? Não, Não é isso não. trecho não. É quando ele fala sobre buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas Ah, serão acrescentadas. E ele é. estava falando quais são todas essas coisas. É casa, é comida, Eles é o sustento, sabe? Ele fez a comparação dos lírios do campo com a glória de Salomão. Cara, você sabe o que é a glória de Salomão, cara? Se você não estuda o Antigo Testamento, se você não entende o que era a glória de Salomão, se você nunca leu sobre a rainha de Sabá, quando ela visitou Salomão e ficou estupefata pela grandeza, essa passagem de Jesus vai passar batido, entendeu? Então, quando a gente fala de entrar na presença do Senhor, as músicas que falam, olha para mim, cara, a música que fala, olha para mim, eu já começa a dar arrepio, já começa a me dar urticária, que olha para mim, bicho, eu quero olhar para ele, cara. Entendeu? Eu não quero que olhem para mim, eu sou feio, eu sou pecador, eu sou falho. Eu quero olhar para quem é perfeito, eu quero olhar para quem é magnífico, eu quero olhar para quem é glorioso, quem fez o universo, quem fez os céus e a terra, quem me criou, quem fez o sangue correr nas minhas veias, quem me deu a voz para eu cantar. Você entende? Então, o Salmo 92 nos dá uma aula sobre isso, né? E louvor e adoração são dois universos diferentes. Primeiro, louvor, cara, qualquer um pode dar. Macumbeiro, espírita, ateu, todos eles podem dar louvor. Todos eles, sem exceção. Porque louvor é uma expressão da sua vontade. Entendeu? Louvor, você vai. E vou explicar o porquê. Você vai no. Pega um helicóptero, vai fazer um voo panorâmico, pousa no mais alto dos montes, você vai olhar aquela paisagem. Se você se sair da tua boca que uau, que coisa maravilhosa que alguém fez, que Deus criou, você está dando louvor, você está atribuindo e está dando crédito a Ele por algo que Ele fez. Isso é louvor. Existem 7 palavras na Bíblia. Desculpa, deixa eu refazer minha frase. A palavra louvor, tá? Ela tem 7 significados hebraicos diferentes. Sabia disso? Toda vez que você olha a palavra louvor na Bíblia, o hebraico por trás daquela palavra pode significar coisas diferentes. Então, se você vai no Salmo 100, deixa eu ler aqui rapidinho, estou aqui do lado, já vou ler. Salmo 100 fala o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir o Senhor com alegria, saber que o Senhor é Deus, blá blá blá. Agora fala o seguinte, olha, entrai pelas portas dele com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Salmo 100, versículo 4. Então, o que Davi está querendo dizer com isso aqui, cara? É um salmo de ações de graças. Então, a primeira coisa que você entra na presença de Deus, entrar pelas portas, você entrava com louvor. Mas que louvor é esse?
que essa palavra significa? Essa palavra significa uma atitude de gratidão. Eram as mãos estendidas. Quando você estende as mãos assim para o Senhor, com a mão para cima, tá? Não é assim de rendição. É a mão assim. Você está oferecendo a Ele gratidão. Você está expressando. É uma expressão física que a Bíblia está querendo dizer. Toda. Que é assim, as mãos estendidas. Então, aí você pensa, tem igreja que não permite que as pessoas levantem a mão. Como é que faz? As pessoas já estão proibidas de fazer o louvor bíblico de Salmo 100, versículo 4, porque o pastor acha que é errado. Cara, isso para mim não tem sentido nenhum. Tem pastor que fala que não pode bater palmas. Então, arranca da sua página da Bíblia o Salmo 47. Porque o Salmo 47 fala exatamente isso. Aqui, ó. Aplaudi com as mãos todos os povos. Cantai a Deus com voz de triunfo. Ou seja, você pode ir para o estádio, cantar, bater palma para o seu time de futebol. Mas aplaudir com voz de triunfo o seu Deus é aquele constrangimento, né, cara? Entendeu? Isso para mim é louvor. E eu estou falando de alguns problemas em termos de louvor. Louvor é a expressão que você faz, né? Adoração é diferente, porque adoração tem que ter o acesso. Se você não tem acesso, você não pode adorar. Ponto final. A pessoa pode ter adoração, pode dizer que adora a Deus, mas, cara, Jesus falou em João capítulo 4, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, se a pessoa não tiver Jesus Cristo, se ela não tiver o sangue de Cristo sobre si, ela não pode ter o acesso, como era o Éden. Sem o sangue do cordeiro sobre si, sem o sangue que aquele animal, sem aquelas vestes sobre si, sem o sangue você não pode entrar na presença de Deus. Se você não pode entrar na presença de Deus, deixa eu te dizer, você não pode adorar a Deus. A pessoa pode ter Jesus, um crucifixo no quarto, a pessoa pode ter a Bíblia aberta na sala, mas se ela não tem o sangue de cordeiro sobre si, se ela nunca declarou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela nunca vai adorar a Deus. É o único acesso, né? Em espírito e em verdade. Lembra? Em espírito, ela nunca vai adorar. Deus pode olhar o coração dela e se revelar de uma forma para que ela conheça o caminho verdadeiro, se ela for verdadeira naquele sentimento. Agora, se for uma prática religiosa, a Bíblia também fala que a gente não deve ter vãs repetições. Então, falar, Senhor, o Pai Nosso, criado dia nos dai hoje, perdoar as ofensas. Cara, isso não é adoração nunca. Não sai do coração. Não sai do é repetição. Até papagaio pode orar. E ele tem o sangue do cordeiro? Não. Morreu, acabou, vira pó, entendeu? Então, eu acho que é uma diferença bastante simples de ser entendida. Mas, na prática, você vê a diferença, cara? Você pode tocar. Cara, vou te dar um exemplo. O que aconteceu comigo? Eu tocava na igreja e não era salvo. Eu tinha 15 anos de idade. Tava lá para tocar. Mas eu não era salvo. Eu tava adorando a Deus. Eu tava correndo. Porque gostava, né? Era o teu, né? Eu tava correndo um seríssimo risco, isso sim. Porque se a gente estivesse vivendo no Antigo Testamento, eu tava morto há muito tempo. Na lei, né? Há muito tempo. Deus tinha... consome. Falando nisso, eu quero até te perguntar. Você ainda acha que hoje em dia podem ser intituladas pessoas que cantam como levitas, como haviam levitas, os levitas no Antigo Testamento? Ou você acha que isso não tem mais ligação, na tua opinião, assim, no que você acha? Cara, minha opinião sincera, isso foi uma sacada que a minha esposa me falou. Minha esposa foi muito usada por Deus nesse dia. Cara, levita no santuário de Deus, né? Não era uma coisa muito nobre, não, cara. Fazia tudo, né? Então, vamos voltar. O que era a função levítica, tá? Você trazia um animal carregando no ombro para ser sacrificado em oferta a Deus. Levita pegava aquilo da sua mão, analisava, tal, passava para o outro levita, aí pegava o outro levita, botava numa mesa, rasgava a garganta, tirava o sangue,
e tirava a pele, tirava as entranhas do corpo. No final do dia, aquele linho branco, lindo, maravilhoso que o cara vestia, estava podre. O cara fedia de tanto trabalhar naquilo, era o dia inteiro. E se você lê na Bíblia, a palavra de Deus fala que a tribo de Levi ela não tinha herança. Ela não tinha herança com o Senhor. E o porquê que ela não tinha herança? Se você olhar na descendência, lá atrás, Levi foi extremamente violento na sua conduta. O que Deus fez era um castigo. Da seguinte forma, para eu não dizimar vocês, para eu exercer minha graça e misericórdia, eu vou trazer vocês bem perto, mas vou ficar de olho em vocês. A tal ponto que eu não vou dar nem herança, nem uma terra para vocês. Então fica muito esperto se você acha que você é levita, porque Deus está de olho em você. Você entendeu? E hoje, cara, a função de cantar, a pessoa se acha levita, cara, acorda pra vida, bicho. O que você tá fazendo? Você pega o carro, vai até lá, canta 2, 3 músicas, muitas vezes não fica nem na hora do culto para ouvir a palavra do pastor e vai embora. Não, você é um artista. E são duas funções que perdeu. Para mim, o levita é o cara que vai na igreja e limpa o banheiro. Vai na igreja e ajuda o pastor. Vai na igreja e ajuda o próximo. Pau pra toda obra, né? Pau pra toda obra, negão. Não é só para ir lá e cantar, não, cara. Isso é conversa para boi dormir. É conversa de quem não conhece as escrituras. É esse o problema, cara. De falta de ensino. Então, assim, outro dia veio a irmã perguntar, irmão, eu sou levita. Eu falei, ai, Jesus, misericórdia. Eu falei, e aí, irmão? Então, cantando na igreja, perdi a voz. Aí eu fui ver a menina fazia fisiculturismo e tomava bola. Eu falei, pô. E agora eu queria te perguntar, mudando um pouquinho o sentido, o que é que você acha, como será a adoração na eternidade? Ah, Que é o que a gente tanto anseia, né? então, eu acho que a nossa experiência na eternidade, cara, vai ser uma coisa assombrosa. Porque eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca ouvi nenhum pastor falar, tá? E talvez algumas pessoas não entendam muito o que eu vou falar. Você já notou? Você já notou que a Bíblia, quando ela descreve a vinda de Jesus, a volta de Jesus, o quão esplêndida ela é, o quão gloriosa ela será, o quão maravilhosa é, né? E quando você fala disso, você fica louco, né, bicho? Mas, cara, a Bíblia pouco fala sobre a glória de Deus quando a nova Jerusalém desce na terra. Cara, eu tenho pra mim que vai ser tão absurdamente mais aterrorizante a visão do que a volta de Jesus, muito embora não estou querendo com nada desmerecer, Diminuir. não. Eu estou querendo chamar a atenção, porque nós estamos falando de um objeto descendo do céu que tem 2.000 e tantos quilômetros de largura por 60 de altura. É uma coisa tão absurda de gloriosa, e ela vai descendo dos céus, e ela vai repousar e vai estar flutuando sobre Jerusalém. E o nosso ponto de vista é muito pequenininho, porque se você for mensurar, eu tenho uma postagem que eu fiz na minha página do Instagram, onde eu mensurei o tamanho dos portões, desculpa, do muro de Nova Jerusalém. Cara, é como a distância de São Paulo até o Rio Grande do Norte. É uma coisa assim absurda, você entendeu? E ali a Bíblia diz que vai estar o próprio Deus. Agora para e pensa, se em Isaías 66 a Bíblia diz que os céus são meu trono e a terra estrado para os meus pés, para e pensa que se essa terra tão gloriosa, tão grandiosa, é só o banquinho dos pés de Deus, você pode imaginar o que é você ver o nosso Criador naquela glória e na majestade. Aí você vai passar por 12 portões
de pérola e pedras preciosas, e você vai entrar numa rua onde tudo é rua de ouro, e você vai entrar num local onde tem um rio caudaloso chamado Rio da Vida, e aí você vai ver os seus queridos. Então, cara, você, como aí para, congela o que eu estou te falando, volta para o livro de Salmos, capítulo 100, versículo 4. Me explica se você vai ter coragem de chegar naquele momento da entrada na Nova Jerusalém e falar: Senhor, estou precisando disso, Senhor, estou precisando daquilo, Senhor, estou precisando daquilo. Me explica. Você entende por quê? E é por isso que eu sou alucinado estudando a Nova Jerusalém. Desculpa, estudando Jerusalém. Por quê? Porque se você não entende Jerusalém que você vê, como você espera entender Jerusalém que você não vê? Você entendeu? Então, quando a gente entrar naquele local, a primeira coisa que a gente vai fazer é cair prostrado. É isso que eu ia falar. Cair A primeira coisa vai ser colocar a cara no chão mesmo. Constrangimento por você ter a oportunidade de entrar por aquelas portas, cara. Tendo a consciência que não merecia, né? Que Exatamente. E é por isso que o Salmo 100 nos ensina a entrar na presença de Deus com gratidão. É por isso que Davi escreveu dessa forma. Entende por que não pode ser uma liturgia? Por isso que a gente vai entrar, olha a expressão, entrar com toda, ou seja, com gratidão. Você consegue se ver de outra forma, se não essa, cara? Fala, pensa, cara. Entendeu? Então, assim, a Andréia tá falando, a Andréia não é fácil, não. A Andréia tá falando sobre o estudo. Eu tô preparando, cara. Eu tô me preparando sobre uma série de vídeos sobre adoração na Nova Jerusalém. Porque eu tô caminhando, eu comecei no tabernáculo, tô fazendo todos os vídeos do tabernáculo, ensinando o que é o simbolismo, tô ensinando o que significa para as pessoas entenderem, né? É um estudo muito, muito rico, viu? Tô gostando bastante. Tem coisas assim, detalhes que você vai pega e diz, cara, realmente assim. E eu até indico para quem realmente quer começar a entender do início da Bíblia, assim, ter uma familiaridade para poder se aprofundar. Se pegar esses vídeos que você está fazendo, vai ser ótimo, porque você não encontra tão fácil vídeos dessa maneira assim, não. Ainda com aquela exposição, com a linha do tempo e tudo, é muito, muito bom. E eu quero fazer uma trajetória desde o tabernáculo até a Nova Jerusalém. Então eu vou passar pelo Templo de Salomão, eu vou passar pelo Templo de Herodes, que Jesus conheceu, e vou entrar na Nova Jerusalém. Então é uma jornada de estudos que eu estou fazendo, porque a igreja ela tem que ser preparada para isso, cara. A igreja ela tem que entender que Deus não é um presidente. E infelizmente, Wally, você, eu, todos que estão aqui nessa live, nós nascemos num país presidencialista, né, que vota o seu chefe lá, né? Agora, no reino de Deus não funciona assim, você não vota a Deus. Deus está assentado num trono e ele governa, né? E um dia, numa oração, eu perguntei: Senhor, desculpa te perguntar isso, mas... Aliás, desculpa eu me expressar dessa forma como eu vou me expressar, mas é o seguinte: eu não sei como é que vai ser o meu comportamento na eternidade. Eu não sei como me comportar na presença de um rei. Eu nunca fui num palácio real. Eu vejo um presidente sendo anarquizado publicamente na mídia. Eu vejo nas revistas, eu vejo em todo lugar. Mas um rei, você não pode fazer isso. Então, como é que eu entro na tua presença, né, cara? E o Senhor me respondeu de uma maneira muito, muito interessante. Ele respondeu assim: estude protocolo real. Eu falei: mas o que é isso, né, Senhor? Estude protocolo. Cara, isso faz anos, tá? Estude protocolo real. E eu fui na Amazon naquela época, eu procurei. E eu só achei um livro, que era de um mordomo da rainha Elizabeth.
na Inglaterra, que ele explicava como ele preparava a mesa. Eu falei, pô, não é isso, né, bicho? Eu conheci um casal na Inglaterra, a Helena e o Davi, são queridos, queridos, amados. E ela tem um ministério lindo com mulheres lá, chama Holy Coffee UK, UK. E aí, cara, foi o Davi, o marido dela, que me mostrou um livro que fala tudo sobre comportamento. Eu vou pegar esse livro, eu vou ler esse livro, é um livro dificílimo de ler, e vou fazer uma comparação, mesmo porque é um livro do Ocidente, nós estamos lidando com um livro do Oriente, né? E eu vou fazer um estudo baseando-me no livro de Salmos, baseando no estudo dos templos em Jerusalém, para que a gente possa aprender, cara. Porque Hebreus capítulo 8, versículo 5, se não me falha a memória, diz que o tabernáculo era figura e sombra das coisas celestiais. E a Bíblia diz que existe um tabernáculo eterno no céu, muito maior do que esse que a gente via que foi revelado por Moisés. Então, em outras palavras, esse tabernáculo que existia com Moisés era somente uma figura do que existe no céu. Então, se Deus determinou uma forma do homem se apresentar a ele no tabernáculo, tem uma forma correta de você chegar na presença dele no céu. E eu confesso que quando eu olho para alguns cultos e vejo alguns comportamentos, eu não consigo identificar, bicho. Eu não consigo identificar. Entendeu? Pirueta no céu, não sei se vai caber, bicho. Não sei, deve ter um anjo que vai vir. Pei, sossega aí que você tá na frente do rei, rapaz. Entendeu? Você não vai entrar na presença de um rei dando pirueta, você não pode. Entendeu? Mas aí, eu não quero que isso seja um julgamento de religiosidade. As pessoas têm liberdade de estar... Se expressar, né? De expressar, né? Mas as pessoas têm que ter cuidado, cara. E quando se passar por aquela porta na Nova Jerusalém, não sei como é que vai ser. Se vai combinar, entendeu? O comportamento aí. Mas de toda forma, Márcio, até em Apocalipse, o próprio Jesus, ele dá uma noção do que a gente deve ou não fazer assim, em relação ao comportamento como igreja, né? Então, a gente tem pelo menos uma noção do que não fazer, não na questão de você ver e julgar, mas de como se comportar, de como transmitir pelo Espírito, né? O que a gente realmente consegue discernir. Você fala E nas igrejas, né? isso, essa questão assim, de como, de como a questão do que é realmente para adorar, o que não é, o que é da carne, o que não é da carne, né? Isso é uma coisa assim. Mas, cara, entendo. Mas olha só. Eu estava lendo Primeira Crônicas, não lembro exatamente o endereço que eu acabei e não anotei para nossa live de hoje, mas você me trouxe a lembrança. É um trecho quando o próprio Davi tá aqui, ó. Aqui, Primeira Crônicas. Cara, isso é muito louco. Primeira Crônicas, capítulo 25, quando Davi organiza os cantores. E olha como Davi começa. Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério alguns dos filhos de Asaf para profetizarem com harpas, alaúdes e saltérios. Tá vendo? E eu me perguntei durante muito tempo, Senhor, me ajuda a entender por que a Bíblia aqui diz que Davi escolheu os capitães do exército. Cara, é o cara que é pra guerra esfolar os caras. Tá me entendendo quem é que organizava os músicos? Os músicos estavam debaixo de um capitão de exército. Aí eu pensei, é óbvio, óbvio. Quantas vezes você leu na Bíblia que o Senhor é o Senhor dos exércitos? Né? Então, os músicos no céu vão estar debaixo de um exército celestial. Então tem muito músico que chega, não, eu vou tocar na presença de Deus. Cara, como se você não conhece isso aqui?
E a Bíblia diz em outra passagem, eu acho que é naquele Salmo 92 mesmo, que entrai com músicas com reverência. Bicho, para um pouco. O que é música com reverência? Talvez na nossa visão, você vai dizer que reverência é uma música solene. A Bíblia diz é uma música solene. Entrar na presença de Deus com uma música solene. Isso já muda, cara, muita coisa do que a gente vê o que acontece. Entendeu? Então, assim, quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente incorre no perigo de ofender o rei. Entendeu? Achando que você está fazendo melhor, quando você não está. Entendeu? Então, por isso que eu acho perigoso, sabe, cara? E a adoração na eternidade vai ter outra perspectiva que a gente tem hoje. Completamente diferente. Eu queria te perguntar, na tua opinião, na Bíblia, qual o maior exemplo de adorador e por que você acredita que seja assim, na tua opinião? O maior exemplo de adorador, cara, está no capítulo 17 do livro de João. Jesus foi o maior adorador que jamais existiu. E ali, uma vez eu tive uma breve reunião com o pastor Abraão de Almeida, um homem tremendo da palavra de Deus. Foi ele que, inclusive, que fez a Bíblia que eu estudo, ou seja, um homem que você tem que bater continência, né? E ele até me deu um autógrafo na minha própria Bíblia. Eu falei, não, pastor, por favor, senhor me dá um autógrafo aí, porque a minha Bíblia é autografada pelo escritor dele, né? Que fez a tradução. E ele falou um negócio muito bacana, que o livro de João, ele é como se fosse o tabernáculo, porque ele vai chegando, a primeira parte do livro, você vê Jesus com as multidões. Aí depois, conforme vai chegando perto da crucificação, você vê Jesus com os 12, ensinando. E depois você vê Jesus no Santo dos Santos, é ele com Deus. Então a oração que Jesus faz é uma oração de adoração, de submissão completa ao Pai, né? Eu acho que ele foi o maior exemplo. Depois dele, obviamente, tem o Davi. Travou aí? Ah, oi? Parece que Tá me está ouvindo? travando. Tô Tá ouvindo, me tô ouvindo ouvindo. agora? Pode falar. Pronto. Eu queria te perguntar, em seguida, para que as pessoas que têm essa vontade de fazer realmente conforme Deus se agrada, né, em relação à adoração, quais seriam os primeiros passos para que a gente realmente possa aprender a ter essa adoração conforme o que agrada o coração de Deus? Primeiro passo é a pessoa receber Jesus como Salvador. Como eu falei, sem isso, não tem como, porque é uma questão de acesso. Então, se a pessoa não tiver Jesus como seu Senhor e Salvador, ela não tem acesso a Deus. Conhecer a pessoa de Jesus, porque é através de Jesus que sobe a adoração. É por causa de Jesus que a nossa adoração tem sentido. Sem Jesus não tem sentido nenhum. Então, se você adora o Filho, você adora o Pai. Então, conhecer Jesus é a coisa mais importante, sem dúvida. Depois, eu julgaria que um estudo aprofundado da palavra, a leitura da palavra, é muito importante também, né? E nada mais significativo do que você conhecer o que o próprio Deus falou. Como o próprio Deus instruiu que ele gostaria que o homem entrasse na sua presença. Claro que eu não estou falando aqui que a gente tem que se tornar judeu ou Antigo Testamento, mas se você não estudar, por exemplo, o tabernáculo, você não conhece, cara. Você não conhece, sua adoração vai ser bastante limitada, entendeu? Porque tudo é uma questão de relacionamento. Deus nos ensina como se relacionar com Ele no tabernáculo.
E óbvio, depois, quanto mais você estuda, mais você conhece o Senhor, mais você tem propriedade para entrar na presença dele e adorar o É seu verdade. santo nome. A intimidade vai ajudar a conduzir essa adoração, né? A palavra, você usou o termo correto, intimidade. Não tem outra palavra a falar. E a intimidade está ligada à busca e e a gente deve, eu creio que quanto mais a gente pede realmente de coração que Deus revele a forma que Ele se agrada, o Espírito Santo vai nos conduzir. A importância do Espírito Santo é nos conduzir a isso também. Se nós temos o coração disposto a isso, isso vai facilitar bastante. Se a gente tiver o nosso coração voltado ao nosso eu, aí vai dificultar. Mas se nós nos dispusermos, né, creio que Amém. aliando o conhecimento da palavra, que é extremamente importante até para que nós, é a própria palavra que nos liberta de doutrinas, de ensinamentos Amém. incorretos, né? Então, eu creio que esse conhecimento da palavra, juntamente com o Espírito Santo, é quem vai aliar essa verdadeira adoração, né? Exatamente. Exatamente, concordo. Eu acho que seria legal se de repente você quiser abrir para perguntas aí para pessoas que estão na live, quiserem Quem quiser, conversar. quem quiser tem a caixinha de perguntas e quiser perguntar aí também, pode ficar à vontade que a gente está aqui para responder, Se eu tirar... souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou falar que não sei responder, não tem Tá. problema nenhum. Aham. Pode ficar à vontade. Mas foi muito proveitoso esses questionamentos, deu para abrir muito assim, nossa mente para o que é que realmente nós estamos fazendo, o que é que nós estamos dedicando a Deus. Amém, cara. Sobre nós, o que é que seria de nós, né? Não haveria nem nós, né? Seríamos, se estivéssemos vivos, seríamos mortos vivos, né? Amém. É isso aí, cara. Bom, Bom, eu eu acho quero, que quero até vou deixar aqui nos comentários aqui, fixar para quem quiser te seguir, vou colocar aqui teu... Mas também é só ir na abazinha lá em cima, que vai ver os nossos Instagrams, mas está aqui, quem quiser seguir, amém. é o Amém. Márcio Tex. E lá na bio do seu Instagram tem o canal, que eu recomendo demais, porque lá vai ter vídeos que vão instruir como conduzir um estudo bíblico, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a ter uma noção boa, prática de como entender, de como buscar, ler para entender, né? Não adianta só uma leitura por ler, que aí é a mesma coisa de ler qualquer Sim. livro que não vai te edificar, né? A gente tem É. que Tem uma fazer da pergunta maneira interessante aqui. Tem uma pergunta interessante aqui que está vindo do Daniel Venan, que ele pede para que nós expliquemos a Trindade. Tem muita dúvida ainda. Tem uma pergunta aqui, também vou logo te falar, e depois você responde. Tá o irmão aqui Tá. perguntando qual o primeiro passo para largar o mundão e seguir para o caminho do rei. Segura essa aí, eu vou responder primeiro do Daniel. Daniel, é o seguinte. Algumas coisas na Bíblia a gente não vai conseguir entender, porque é difícil de entender. A Trindade é uma coisa que eu aprendi a entender pela fé. E uma vez um irmão me explicou que a Trindade é o seguinte: é a representação de Deus de três formas. A palavra mais simples é essa. E se você olhar para o Sol, imagina o Sol, ok? Se você olhar para o Sol, é como se fosse Deus Pai. A luz que aquele Sol emana é como se fosse o Filho. E o calor que você sente é o Espírito Santo. São três representações de uma mesma coisa. Deus Pai no Sol, Deus Filho na luz e Deus
Espírito Santo no calor que você sente uma vez no sol. Não tem outra forma de eu tentar te explicar fora das Escrituras, porque a Escritura, ela tem um local na Bíblia inteira onde a Trindade aparece, manifesta, em um local que é no batismo de Jesus, né? A voz que vem do céu, falando: esse é meu filho amado, em quem muito me alegro. Eu tenho o Espírito Santo repousando sobre o Filho, sendo batizado. Então, é essa figura, né? Representação de Deus de três formas. Qual a outra pergunta aí, cara? O irmão perguntou qual o primeiro passo para ele largar o mundo, largar o mundão e seguir o caminho do rei. É você entender que você tem uma cruz a carregar, cara. Quem quer seguir Jesus, carrega uma cruz. O problema é que se você não quer carregar a cruz, é muito cômodo você ir para o mundo. O mundo é bom, cara. O mundo é bom, o mundo vai te oferecer um monte de coisa legal. O mundo vai te oferecer mulher, balada, cerveja, bebedeira, aquela alegria momentânea, mas se você não fizer uma decisão consciente de que Jesus morreu por isso, e isso é muito maior em mim do que o que está no mundo, esquece, seu Deus é o mundo. Entendeu? Eu vejo de uma maneira muito simples. E por que eu vejo isso muito simples? Porque eu já fui jovem também, né, cara? Tenho 50 anos hoje. Eu já tive a cabeça de 25 anos, não sei qual que é a idade dessa pessoa que nos fez essa pergunta, mas independente da idade, o mundo foi feito para te saciar a alma, né? E é uma busca constante. Lembra que eu te falei do Éden? Quando a gente estava no Éden, lembra que eu te falei que Deus colocou a gente num local de prazer, né? Então, quando o homem estava na presença de Deus, ele tinha aquele prazer, é como se fosse uma explosão de prazer, né? E esse era o sentimento constante que o homem tinha. No momento que ele perdeu isso, quando ele saiu, ficou um vazio. Então o mundo vai tentar preencher esse buraco que existe na alma do homem, né? Vai tentar preencher com tudo que é coisa, mas nada é suficiente. Sempre vai faltar alguma coisa. Por quê? Porque a única coisa que cabe para preencher aquele buraco é Deus. Então tem que haver um clique na cabeça da pessoa, é uma decisão de você apresentar a sua vida no altar de Deus. Não é em Romanos capítulo 12 que fala isso? Não se conformeis com o mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Ou seja, se conformar com o mundo é você tomar a forma do mundo. Então, se você está muito acomodado com a forma do mundo, se é algo que você gosta demais, esquece, fica no mundo. Só que o seu destino é o inferno. É simples. Ou você se rende aos pés da cruz, pede para que Deus te capacite através do poder que há no Espírito Santo em Jesus Cristo, e você segue teu caminho. Isso vai evitar que você peque? Não, mas vai te capacitar. Eu era baladeiro total, cara. Total, total. E para mim era maravilhoso estar na balada, mas Deus me tirou de lá. E quando eu entendi, uma experiência com Jesus foi tão forte, foi tão marcante, que o mundo deixou de ser atrativo. Porque era mais prazeroso para mim estar no meu quarto orando de joelho e lendo a Bíblia, cara. Eu era alucinado. Cara, essa Bíblia aqui que eu usava. Eu devorei essa Bíblia aqui todinha. Por quê? Porque eu achei algo mais precioso, sabe, cara? Então, irmão, eu não sei qual é o nome do irmão que fez essa pergunta, ou irmã. Você tem que tomar essa decisão e falar: cara, quer saber? Chega do diabo dançar na minha vida. E lembrar que tudo que você planta, você colhe. Entendeu? Então, se você está plantando o mundo na tua vida, adivinha o que você vai colher. Não vai ser bênção mesmo. Entendeu? Lê Salmo capítulo 1. Deixa eu ler para ele rapidinho. Tá. O segredo está em Salmos, cara. Salmos capítulo 1. Vai lá e lê. Salmos capítulo 1. Vou ler para você. Eu sei de cor, mas eu quero que você leia junto comigo aqui. Que diz o seguinte, olha. Bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, você vai ser feliz na sua vida se você não fizer esses três verbos aqui, ou seja, não andar segundo o conselho, não se deter, não se assentar. Percebe que são três verbos, um
leva ao outro? Porque quando você se assenta naquele local, você não sai mais dele. Alguém assentado está acomodado. Então, a segunda parte do versículo do Salmo diz assim: mas antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, negão, você tem que escolher: ou você vai sentar com essa podridão do mundo, ou você vai meditar na lei do Senhor do dia e de noite. Por quê? Porque se você fizer isso, olha o que acontece no versículo 3. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá fruto na estação própria e cujas folhas não caem. É simples, cara. Mas tem que ter uma decisão pautada num verdadeiro desejo de ter Jesus. Ponto. É isso. E eu creio que isso serve também não só para quem está decidindo se vai para o caminho de Cristo ou não, mas para todos, até para quem já está no caminho. Quanto mais houver o conhecimento da palavra, e eu percebo que há muito ainda dúvida, muita desinformação a respeito do final, de como será o fim dessa nossa era e como será a eternidade, como será o reinado de Cristo. Se nós, de modo geral, nos atentarmos e buscarmos entender, a nossa vida aqui com Cristo vai ser muito mais prazerosa, porque nós sabemos qual a recompensa que nós teremos, qual o prêmio que nós teremos, e que vai superar qualquer bênção, qualquer expectativa que você põe, vamos dizer assim, nas bênçãos, porque é algo que supera qualquer bênção que você está querendo, qualquer sofrimento que você enfrenta aqui, você vai dizer: isso aqui para mim é fichinho, porque eu tenho algo grandioso para viver lá na frente. E se nós nos atentarmos para isso, a gente vai conseguir ter uma vida muito mais proveitosa e que a gente vai conseguir crescer muito mais em espírito, né, em intimidade com Deus. Exatamente, exatamente. A Lo Kellen fez uma pergunta aí também. Um choro vem da alma? Um choro que vem da alma pode se considerar uma adoração? Eu falei: só quem pode responder isso é você. Porque senão você vai ter que chorar toda vez, né, cara? E a Bíblia não fala isso, né? Olha só, olha que interessante, cara. Você sabe o que significa a palavra do grego, adoração, no Novo Testamento? Sabe o que significa? Lamber a mão como um cachorro. E eu, por muito tempo, falei: mas Senhor, por que tu escolheu logo esse significado, né? E o Senhor é muito interessante como ele responde às vezes. Eu falei: olha pro teu cachorro. E aí, cara, eu fiquei prestando atenção no meu cachorro. Cara, não tem dia ruim com o meu cachorro, cara. Sempre que eu chego em casa ele tá alegre, ele vem me receber, ele vem abanando o rabo, se deita no chão, faz xixi de alegria, e vem, me beija, e lambe minha mão, e quer subir. Cara, e eu fiquei observando: uau, é assim que Deus quer da gente, cara. Não tem, seja o tempo ruim que for, seja o momento da nossa vida que nós estejamos, Deus quer que nós corramos pro colo dele. Deus espera, cara, que a gente corra pro braço dele, assim como o cachorro faz comigo, bicho. Olha que coisa maluca, entendeu? E Deus parece que faz isso de propósito para ensinar pra gente, mas tem que ler a Bíblia e entender, entendeu? Mas quanto a essa questão do choro, eu me lembrei na hora de Ana, mãe de Samuel, né, que estava chorando dentro do tabernáculo e se quebrantando. Então eu acho que o choro ele pode ser um mecanismo da nossa alma, né, seguido ao quebrantamento do coração, né? Porque quando a gente se quebranta diante do Senhor, não tem como a gente não chorar, não tem como a gente não derramar a nossa lágrima aos pés do Senhor. Mas eu não acho que o chorar é em si a adoração. Porque senão vira um mecanismo da alma, né? E isso pode ser perigoso. Eu creio que o choro, e muitas vezes, pode ser uma consequência de você estar num momento de adoração onde você se derrama totalmente, se põe aos pés de Deus
E o choro vem porque você está tão envolvido, pode existir. Agora, pode ser só por emoção, mas existe. Isso é do coração, né? Deus é quem conhece o coração e vai receber caso aquilo for verdadeiro, né? É, é. A Ângela Maria Araújo colocou aí: quando estou em adoração, eu me sinto no alto monte. É bem por aí mesmo. Eu tenho, É eu bem tenho por aí mesmo. uma pergunta. Fala, meu irmão. O que é que você acha? Porque eu acredito que há uma forte ligação da palavra adoração com idolatria, certo? O que é que você acha em relação a isso? Porque o que eu vejo muito que as pessoas acabam pegando essa adoração que deveria, essa reverência, que Deus fala que nós devemos adorá-lo, amá-lo acima de todas as coisas, acima de tudo. E as pessoas acabam que colocando a sua prioridade, a sua reverência, a sua idolatria. Eu uso a palavra adoração assim mais nesse sentido assim de idolatria, pode até não ter a ver, mas por isso que eu te pergunto, onde tira a prioridade de Deus e põe em pessoas, põe em objetos, põe em poder, põe em dinheiro, em riquezas. Sim, sim. Essa tua pergunta ela é fascinante porque ela tem a ver. Cara, é o vídeo que eu vou subir amanhã, mas eu vou falar pra galera que já tá aqui. Essa sua pergunta é muito profunda e muito vasta, mas é muito simples também. Você lembra, Marcos capítulo 12, quando Jesus estava no templo, que ele foi perguntado por um escriba e falou: Senhor, mestre, ele falou, mestre, qual seria o maior de todos os mandamentos? E Jesus respondeu para ele: amarás. Aí ele respondeu, cara, é muito louco como ele responde. Vamos lá em Marcos capítulo 12, estou aqui, já abri a palavra aqui rapidinho. Capítulo 12, versículo 28. No 29, Jesus responde assim: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E cara, eu fiquei um tempão para entender. Aí que eu me toquei que tinha um ponto de exclamação nessa frase. E se tem um ponto de exclamação, não significa que Jesus estava falando só com ele, significa que Jesus estava falando para a galera em torno dele, que estava ouvindo aquela colocação. E se você voltar no livro de Marcos, você vai encontrar Jesus no templo. E ele estava num local sentado perto onde aquela viúva pobre jogou o dinheiro dela, lembra? Aquele local era o local mais próximo do altar, ou seja, tinha um portão. Jesus estava fora, no pátio, chamado Pátio das Mulheres, e logo em seguida seria o local onde as ofertas eram trazidas, ou seja, Jesus estava no lugar específico do templo, e ele fala para todo mundo: ouve Israel! Acontece que essa frase que Jesus falou é a principal oração do judeu, é a Shema, né? E aí ele fala no versículo 30, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Aí eu fui procurar isso na Bíblia. Sabe onde é que está isso? Está em Deuteronômio 6, capítulo 4 e capítulo 5. E eu fui me tocar que quem falou isso não foi Deus, cara. O maior de todos os mandamentos não foi dado por Deus, foi dado por Moisés. E isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito. Porque como é que pode o maior mandamento ter sido dado por um homem e não por Deus? Se esse mandamento está diretamente ligado com o amor a Deus. E aí, cara, eu fui nos 10 mandamentos. Pô, cara, os 10 mandamentos são as primeiras leis, é a primeira coisa que Deus dá para o povo como lei. Aí, olha como é que ele começa nos 10 mandamentos. Eu vou chegar na tua resposta já já. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, Deus está se apresentando. Ó, lembra que você estava lá com o faraó? Lembra que você estava orando para haver libertação? Eu sou aquele que te tirou de lá. Entenderam? Eu sou aquele lá. Aí olha o que ele fala no primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, embaixo da terra, nem das águas. Não te encurvarás a elas. Ou seja, Deus nunca falou para o homem, para esse homem, amá-lo.
Nunca falou. Quem falou foi Moisés, porque Moisés entendeu e interpretou o que Deus queria. Mas quando Deus falou, seguinte, eu sou o cara que te libertei. Então não ouse vir na minha presença com outro Deus, senão eu. E Deus nunca forçaria o homem. Por quê? Porque Deus não força ninguém a amar ele, cara. Deus não força. Amor não é algo que você pode forçar. Amor é uma expressão da tua vontade. Não diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, Deus decidiu amar a humanidade. Ele mandou o filho dele. Então o que Deus estava querendo dizer é o seguinte, você só pode amar ao Deus verdadeiro se você entender que foi esse que te tirou da tua terra do Egito. Então a idolatria, ela viola, ela é um tapa na cara de Deus quando a pessoa se prostra para uma imagem, quando ela faz lá, vai lá e joga uma rosa, pula onda, e faz lá suas orações. Nem a mãe de Jesus é mais importante, cara. Entendeu? Quando a pessoa faz esse culto, é um tapa na cara de Deus. Por quê? A obra de salvação está sendo simplesmente jogada no lixo. E depositado um amor a algo que não fez absolutamente nada para merecer aquilo. Com toda a beleza, com toda a importância que a mãe de Jesus teve no contexto da salvação, desculpa, na vinda do Messias, Maria não fez absolutamente nada, exceto gerar o que de Deus veio. Ela foi a primeira que emprestou o seu corpo para servir a Deus. Cara, great, legal, mas na primeira oportunidade onde Jesus foi realizar o primeiro milagre, foi ela que falou, olha, vocês escutem a ele, hein? O que ele falar para fazer, vocês façam. Então, quando as pessoas adoram o ídolo, é um tapa na cara de Deus. Então, eu não estou aqui querendo dizer que se as pessoas não discordarem, vai ler na Bíblia. Porque na Bíblia Católica está escrita a mesma coisa. Na de Allan Kardec nem tem isso, tá? Não existe isso na Bíblia de Allan Kardec. Aliás, Allan Kardec não tem Bíblia. Eu vou fazer um vídeo um dia sobre isso explicando. Esse é o lance da idolatria. É o roubo do amor que devia ser acreditado aos pés da cruz. Entende? Então, eu sei que existem pessoas... e salvação tem a ver com reconhecimento de quem te tira do Egito. Ponto. Verdade. É resposta meio longa, né? Mas... Cara, mas a gente tem que realmente refletir dessa maneira para que não cometa esse grave erro, né, de tirar a glória, tirar quem realmente merece todo o crédito, toda a honra, toda a glória. Mas você falou uma outra coisa muito interessante, cara. Eu sou cristão, sempre, né, eu me converti e tal, mas mesmo quando eu era cristão, mesmo sendo cristão, eu tinha ídolos na minha vida. Eu tinha um ídolo chamado música. Eu tinha um ídolo chamado instrumento musical. Eu sou músico, eu gosto de instrumento musical. E eu idolatrava ter os melhores instrumentos do mundo. Eu queria ter aquele instrumento, mas era tão importante aquele instrumento, tão importante, que aquilo se tornou mais importante que até servir a Deus. Então, é como se eu estivesse indo diante de Deus com um ídolo pendurado no meu pescoço, que chamava de violão, ou contrabaixo, entendeu? E isso Deus teve que quebrar na minha vida. E o dia que eu quebrei, eu entendi. Então hoje, eu tenho um violão que eu comprei em Maceió, R$50 eu comprei. Fui na porta do mercado, estava tão desesperado para tocar violão nas minhas férias, estava em Maceió, cheguei na porta do mercado, comecei a gritar, quem quer vender o violão? Quem quer vender? Parece um louco gritando. E comprei um violão de R$50. É um violão ruim, mas eu boto corda nova e ele fica lindo. E tem um violão caríssimo que eu sempre quis ter, e os dois estão lado a lado. Qual é o melhor violão? A unção está no violão? Mais caro, né? É para ser o mais caro, né, Laura? Esse é o meu ponto, cara. O melhor violão está naquele que expressa o seu coração. Violão é só um pincel. É o coração do artista que manda, entendeu meu ponto?
Então esse foi uma idolatria que eu tive que quebrar no meu coração um dia. Mas é isso, a gente, nessa busca, onde a gente vê que há uma idolatria, que idolatria não está ligada simplesmente à imagem, Compra mas da sim ISO. é algo que tira a prioridade de Deus da nossa vida. Aí sim, a gente tem que corrigir, né? Ó, a Fátima tá falando para comprar da ISO. Eu conheço o pessoal da ISO, são amorosos demais. E eu compro da ISO. Aliás, eles me mandam corda, são amáveis demais aquela família. Amo demais a família da ISO. Isso aí. Tem mais alguma pergunta aí? Alguém mais perguntou alguma coisa? Então é isso aí. Mas então, amanhã você vai lançar um novo vídeo lá no canal. Como é que é? Amanhã você vai colocar outro vídeo lá no canal. Amanhã. Amanhã eu vou subir um outro vídeo no canal que vai ser sobre esse o maior mandamento. E eu estou construindo o Templo de Salomão aqui, né? E eu estava terminando, e no meio da construção veio essa palavra no meu coração, né? E eu queria muito compartilhar sobre o maior amor, né? E foi uma coisa muito louca esse negócio de eu descobrir que Deus nunca tinha dado um mandamento para que nós o amássemos, né? E a família Isa, a Fátima muito, muito amorosa, amo demais essa família, seu Aldo, e são queridos demais, amo demais o pessoal da Isa, é um pessoal muito sério. E não é propaganda não, essa é amizade mesmo. Aí o nome do vídeo, você tem um título para Oi? do vídeo? O vídeo vai subir, você tem um título já tem o título preparado? Tenho, é o maior dos mandamentos e o pecado da idolatria. Ah, muito bom. É. Que o pessoal aí entra aí no teu perfil para ver o link do canal na bio para começar a seguir. Isso. Ó, o Rafa, querido, também está dando a força. Cara, essa semana aconteceu algo fantástico. Essas últimas 2 semanas, a música Contemplando que eu escrevi bateu mais de 150 mil views no YouTube. E foi um negócio realmente que eu estou muito surpreso. Muito bonita, uma letra você toca de verdade, assim, você vê, eu acho muito linda aquele Amém. louvor. Ó, a última pergunta aí antes da gente desligar, tá vindo da Andréia. A Andréia é uma querida que está sempre acompanhando no canal. Por que será que os judeus não acreditaram que Jesus era o Cristo tão esperado e não acreditam até hoje? Por uma razão simples. Eles esperavam que o Messias fosse aquele que libertasse eles da escravidão, assim como Moisés libertou o povo da escravidão de Faraó. O Messias era esperado como um valente, como um guerreiro que ia libertar da opressão romana que eles viviam naquela época. E eu falhei, rapaz. Outro dia eu estava lendo o Antigo Testamento, algum trecho, eu li um versículo que fala exatamente isso, que eles esperam o Messias que vinha para lutar. Eu vou achar esse versículo ainda, porque é muito forte. E é por isso que eles não acreditavam que Jesus seria o Messias. E não acreditam até hoje, porque muito do cristianismo detonou, né? As cruzadas, foi um péssimo testemunho. Então, existe uma aversão a esse Cristo, vamos assim dizer, por causa do cristianismo, né? Eu estava até vendo um vídeo de uma brasileira que mora lá em Israel, que é a Aline, ela estava até comentando sobre essa questão do judeu se converter ao cristianismo, que a maioria do que acontece são os judeus que moram fora de Israel, principalmente de Jerusalém. Os que moram lá falam que é difícil um se converter. É difícil. Mas, cara, eles vão se converter. Eles vão se converter porque Apocalipse fala isso. Vai ser O Messias que eles achavam que eles queriam que tivesse vindo, que na verdade não foi como eles queriam, é o que virá na segunda vinda. A grande conversão dos judeus começa
no meio da grande tribulação. Lá na profanação do templo, Na né? profanação do templo, exatamente. Ali começa a conversão. Ali a coisa fica feia. É verdade. Vai ser tremendo quando o Cristo voltar, vai ser algo tremendo. Vai ser tremendo, sem dúvida. Vai ser tremendo. Mas é isso. Eu É isso aí. agradeço, foi bênção. Fui muito edificado, tenho certeza que quem ficou até agora foi muito edificado também, para a glória de Deus. E que a gente possa buscar, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a ter essa essência de adoração, que é o que agrada a Deus. E se nós realmente buscarmos essa adoração, consequentemente, nossa vida vai ser transformada, né, também. Amém. Amém. É isso aí, cara. Obrigado mais uma vez, Wally, pelo convite. Que Deus abençoe. E convida aí a galera a se inscrever lá no meu canal. Márcio Teixeira, tudo junto. E conto aí com a presença de vocês. E mais uma vez, muito obrigado aí, Wally, pelo convite, pela honra de estar participando aqui com vocês, viu? Amém. Tamo junto. Saindo aqui, pode entrar no teu perfil, segue, e entra lá no link que tá na bio. Começa a seguir o canal, que eu tenho certeza que vão ser tudo abençoado também. Amém. Amém, é isso aí. Valeu então, Wally. Boa noite para você. Abraço, Boa noite a todo mundo. Estão aqui conectados, viu? Deus abençoe todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.